Você está cansada, está carregando peso demais, está vivendo como se tudo terminasse no que você está vendo agora e o coração já não aguenta? Então você está no vídeo certo, porque João 14 vem e diz algo que muda tudo. Hoje, no nosso devocional de número 127, seguimos com o tema Quando a Eternidade Acalma o Coração. E o trecho bíblico que nos guia de João 14, versículos 1 a 3. Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver vocês estejam também. Muito prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Essas palavras de Jesus foram ditas em um momento de despedida. Os discípulos estavam com o coração apertado. Eles ainda não entendiam tudo, mas já sentiam que algo difícil estava chegando. E Jesus sabia disso. E é justamente nessa hora que ele não dá uma palestra fria. Ele entrega consolo. Ele fala de casa, fala de lugar preparado, fala de volta, fala de presença. Isso era muito forte para aqueles discípulos, porque eles estavam acostumados com a instabilidade da vida, com medo, perseguição e incerteza. E Jesus, com muita ternura, aponta para além daquele momento e diz: isso aqui não é o fim da história. Jesus consola os discípulos, lembrando que existe uma casa preparada, uma presença certa e um futuro seguro. Você percebeu a ordem das palavras de Jesus? Primeiro, não fiquem aflitos. Depois, creiam em Deus e creiam também em mim. A paz, ela não vem de fingir que está tudo bem. Vem de confiar em quem está conduzindo a história. Jesus não promete ausência de dor naquele exato momento. Ele promete presença, destino e esperança. E muita gente vive cansada, não só pelo que está vivendo agora, mas pelo peso de achar que tudo termina aqui. João 14 abre uma janela no meio da dor e diz: não, existe mais, existe casa, existe futuro, existe encontro. A esperança cristã não é escape de realidade, é força para atravessar a realidade sem perder o céu de vista. Hoje muita gente está vivendo como se só existisse o agora. Isso aparece na família, quando a pessoa se sente sobrecarregada e pensa que a dor de hoje nunca vai passar. Isso aparece no luto, quando a ausência pesa e o coração precisa lembrar que Deus ainda escreve a história. Isso aparece no casamento, quando fases difíceis fazem parecer que tudo está muito inseguro. Isso aparece no trabalho, quando a pressão do dia a dia faz a vida virar só sobrevivência. E também aparece na vida emocional, quando a pessoa vive ansiosa, cansada, sem chão, sem perceber que sua história não termina no que está vendo agora. Pensa junto comigo nessas situações aqui. Uma mãe que olha para o quarto dos filhos, para o barulho da casa, para as preocupações do amanhã e precisa lembrar que Deus continua sustentando tudo. Um filho que perdeu alguém muito amado e precisa de consolo para não achar que a separação é eterna. Um casal atravessando uma fase difícil e precisando lembrar que a dor do presente não tem a última palavra. Uma pessoa exausta, cheia de responsabilidade, que só precisa ouvir de novo: não fique aflita, existe um lugar preparado por Jesus para você. Isso é esperança que abraça. Viver com perspectiva eterna não nos faz fugir da vida, nos ajuda a viver o presente sem desmoronar por dentro. Eu sei que tem alguém na sua vida que está vivendo como se a história terminasse aqui, que está sufocada pelo agora, que está cansada de carregar tudo sozinha, que está perdendo a esperança porque só vê a dor presente. Ela merece saber que a eternidade muda tudo no presente, que existe uma casa preparada, que Jesus não nos abandona, que a perspectiva eterna nos ajuda a viver o presente sem desmoronar. Então pausa, manda esse devocional para ela agora, para ela ter certeza de que não está sozinha e que Jesus está preparando depois. A lei espiritual que mais está presente nesse texto é a lei da gestação, porque ela nos lembra que o que é verdadeiro nem sempre aparece de imediato. Existem processos que crescem no invisível até o tempo certo de se manifestar. A esperança cristã também funciona assim. Hoje ainda vemos parte da história, mas Deus já preparou o que vem depois.
E esse trecho bíblico, ele nos ensina que o presente não é o capítulo final. Há algo sendo preparado, há um lugar, há uma volta, há um encontro. O céu já está em preparação, enquanto nós ainda atravessamos a terra. Vamos para a nossa sessão de coaching, então pensa com sinceridade. Em qual área da sua vida você mais precisa lembrar que a história não termina aqui? É na família? Talvez você esteja cansada de lutar e precise de consolo para continuar. É no luto? Talvez seu coração precise ser lembrado de que Deus não esqueceu quem você ama. Na rotina emocional? Talvez você esteja vivendo com tanta pressão que esqueceu de olhar para a eternidade. O que hoje mais tem roubado sua esperança? O medo do futuro? Exaustão do presente, sensação de perda? Ou a crença de que tudo depende só de você? E se você levasse esse trecho bíblico a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você pensaria menos como quem está abandonada e mais como quem está preparada para uma casa maior? Nos seus relacionamentos, você reagiria com mais consolo e menos desespero? E na sua fé? Talvez você descansaria um pouco mais no fato de que Jesus já foi preparar um lugar para você? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar é essa: nesse dia, eu vivi como se tudo terminasse aqui ou como quem crê numa casa preparada por Jesus. E hoje, seus 7 minutos são para acalmar o coração e lembrar que a eternidade começa a reorganizar o presente. O nosso exercício recebeu o nome de olhar para o céu sem fugir da terra. Então vá para um lugar silencioso, leve seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome à aflição que mais pesa hoje. Então escreva e complete. Hoje, o que mais está apertando o meu coração é... Sinceridade é fundamental. Responda com muita honestidade. Segundo, reconheça a esperança que Jesus oferece, então escreva e complete. Mesmo assim, eu escolho crer que. Completa com a sua verdade, tá? Eu vou dar 4 exemplos só para poder te refrescar aí a cabeça, mas você coloca o que for verdade para você. Mesmo assim, eu escolho crer que Jesus não me abandonou. Mesmo assim, eu escolho crer que existe um lugar preparado para mim. Mesmo assim, eu escolho crer que minha história não termina na dor de hoje. Mesmo assim, eu escolho crer que a presença de Deus me sustenta até o fim. E terceiro e último, escolho um gesto simples de esperança para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, nessa última parte, você vai escrever, vai completar e vai agir. A frase é essa: antes de terminar o dia, eu vou. 3 exemplos para você poder pensar melhor. Antes de terminar o dia, eu vou entregar a Deus aquilo que estou tentando controlar demais. Antes de terminar o dia, eu vou lembrar que a eternidade muda a forma como eu enfrento o presente. Antes de terminar o dia, eu vou fazer uma oração curta, confiando que Jesus continua preparando tudo. Esse exercício foi elaborado para te ajudar a parar de viver sufocada pelo agora e começar a viver sustentada pela promessa de Cristo. Agora eu quero conhecer você melhor, então coloca aqui nos comentários em qual área da sua vida você mais precisa lembrar que a história não termina aqui. Aquela que você está cansado demais, aquela que te acorda às 3 horas da manhã. E o mais importante, você já tinha parado para perceber que quanto mais você vive só pro agora, mais o coração se sufoca? Então desabafa aqui nos comentários, você não está só nessa jornada. E quando terminar a oração, você volta e faz o seu exercício, porque esse devocional ele só termina quando você decide que merece respirar de novo. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o Amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem você aprendeu sobre desaceleração consciente. E hoje você aprende que a eternidade acalma o coração. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que estiver sufocada pelo agora e precisar ser calma com a eternidade. Então respire fundo e se puder feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu te entrego minhas aflições, meus medos
e tudo que tem pesado demais no meu coração. Tu conheces os dias em que a alma se sente cansada, os momentos em que o futuro assusta e as noites em que a esperança parece pequena. Mas hoje eu escolho ouvir tua voz dizendo: não fique aflita. Me ajuda a crer mais em ti, me ajuda a descansar na tua promessa, me ajuda a viver com os olhos no céu sem deixar de cuidar da terra. Obrigada porque existe uma casa preparada, obrigada porque existe um lugar em ti e obrigada porque a história não termina na dor, mas na tua presença, em nome de Jesus. Amém.